Filipenses 4, 16 a 20. Os irmãos sigam na palavra escrita aí, impressa, e também o mesmo texto está projetado, tá bom? Leamos todos juntos, do 16 a 20. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Quem escreveu isso foi um missionário, plantador de igreja, o apóstolo Paulo. Ele foi enviado por Deus para ganhar as almas perdidas dos povos, de todos os povos, mas particularmente dos estrangeiros, dos gentios, que não eram judeus. E ele, então, começou uma igreja na segunda viagem missionária, em Atos capítulo 16, na primeira região da Europa, que é em Filipos. E ele começou uma igreja com duas famílias. Lídia, que se reunia na beira do rio para orar, ele ganhou ela para Cristo. Evangelizou e ganhou a família inteira para Cristo. Depois, Paulo e Silas foram presos porque eles estavam pregando e libertaram uma jovem que estava possessa por demônios. Ele libertou essa jovem e ele ganhou uma prisão como um agradecimento. Ele foi preso lá em Filipos e lá na cadeia, ao invés de reclamar, ele agradeceu a Deus, louvou, orou e Deus libertou, abriu todas as cadeias da prisão, não só de Paulo. Ao invés dele fugir, sabe o que ele fez? Ele pregou o evangelho para o carcereiro, para o guarda da cadeia. E naquela hora o carcereiro aceitou Jesus com a família inteira dele. Então aquelas duas famílias, da Lídia e do carcereiro, foram as primeiras famílias ganhas para Cristo que começou essa igreja de Filipenses. Então até nas horas difíceis, Deus usa situações que nós não queremos, não planejamos, mas se nós honramos a Deus com nossa reação, nós vamos ser uma luz, irmãos, nas trevas. Paulo foi uma luz e essa igreja começou. Essa igreja de Filipenses. Essa igreja, irmãos, é um modelo para a nossa igreja. Eu gostaria de encorajar você a sermos uma igreja como a igreja de Filipenses. Uma igreja que começou no plano de Deus, talvez nem tanto no plano de Paulo. Ele queria ir para a Ásia, Deus fechou a porta, Deus mandou ele para lá. Mas o plano de Deus era esse e ele foi fiel, pregou e ensinou. E essa igreja é uma igreja nova, uma igreja simples, uma igreja que amava missões, irmãos. Tanto que essa igreja, depois de um tempo, se juntou com outras igrejas da região, e esses irmãos tinham dificuldades, irmãos. Não eram irmãos ricos, não, eram irmãos que lutavam. Esses irmãos juntaram recursos, ofertas, de coração, e mandaram para Paulo, quando Paulo estava preso, lá em Roma. E sabe como é que eles mandaram para Paulo? Através de um irmão. Eles mandaram um irmão, Epafrodito, com dinheiro, e mandaram lá para Roma, e esse irmão chega lá e abençoa Paulo, pela segunda vez. Então Paulo escreve essa carta para os irmãos de Filipenses. Essa carta aqui é grande, 4 capítulos, mas esses versículos resumem bem o que eu quis dizer para os irmãos. A primeira verdade é que Deus supre as necessidades dos missionários através de uma igreja. Uma igreja que ora, uma igreja que dá, uma igreja que envia. Tá, irmãos? É assim que Deus planeja cuidar de missões. Ele supre o missionário que está perto ou longe, através de irmãos que são salvos e que entendem que deve pregar, deve orar por missões, deve contribuir por missões e deve enviar missionários ou enviar representantes da igreja para ir lá e abençoar o missionário. A segunda verdade é que Deus supre as necessidades da igreja que sustenta missionários. Quando a gente começa a pensar nas coisas de Deus e não se preocupar com os nossos problemas só, a gente ora com o nosso problema, a gente fala, Deus, cuida das minhas necessidades. Mas você não fica o tempo todo pensando nos seus problemas e só achando que é você o único que tem problemas no mundo. E nossa igreja, irmãos, é uma igreja pequena.
Nós temos nossas lutas, cada família tem sua luta aqui. Nós não somos ricos financeiramente falando. Mas olha o quanto Deus já fez através da generosidade da nossa igreja, irmãos. Irmãos que querem participar, não são obrigados, ninguém aqui é obrigado, irmão, mas nós damos a oportunidade e falamos, está aqui a necessidade. Quem quer fazer? Se tem quem quer faça, a gente fala, vamos abençoar, vamos orar. E Deus cuida das nossas necessidades quando nós cuidamos das necessidades da obra dele. Então nós queremos sempre ter um coração missionário para pensar acima da gente, além da gente. Então a gente tem alvos de comprar um terreno, comprar um galpão, sair, ter um ampliar, mas não vamos começar a ajudar missões quando a gente tiver essas coisas. Nós vamos começar a ajudar missões antes da gente ter essas coisas. Porque é assim que funciona, irmãos. Quando a gente se preocupa com os outros, Deus vai se preocupar, Deus vai cuidar das nossas necessidades. Então aqui, irmãos, Paulo, ele estava agradecendo os irmãos, ele falou, não estou agradecendo porque eu quero mais dádivas. É isso que ele está falando no versículo 7. Não que procure dádivas, mas eu procuro fruto que cresça para a vossa conta. Eu quero dar para vocês, eu não quero receber. Só que o que Paulo podia dar para os irmãos? Ele podia dar almas. Ele não ia dar dinheiro. A igreja podia mandar dinheiro, oferta, encorajamento, mas Paulo falou, o que eu vou dar em troca para vocês, sabe o que é? Pessoas tiradas do inferno, que vão para a eternidade diante de Deus, e que vão olhar para você e falar, obrigado. Eu sou uma delas. Eu estava perdido, e alguém me ganhou. Um missionário saiu lá dos Estados Unidos, veio e começou igrejas no Brasil. Pastor Divaldo pregou o evangelho, aceitei Jesus. Eu cresci no meio de tanta gente, ouvindo, aprendendo. E hoje Deus me colocou como um pastor de uma igreja aqui com você. Então o que eu faço para vocês, irmãos, não é nada mais do que o que eu já recebi de Deus. Paulo, ele estava agradecendo e falou, olha, eu vou te dar em dobro, só que vai ser espiritualmente falando. E Paulo falou, eu tenho bastante já. A igreja mandou uma oferta generosa para Paulo, irmãos. Eu não sei quanto de dinheiro, mas Paulo falou, olha, eu tenho abundância, estou cheio, depois que eu recebi de Epafrodito o que me foi dado por vocês, como um cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível a Deus. Então, quando a gente dá para Deus, irmãos, é agradável para Deus. Quando a gente dá para a obra de Deus, Deus se agrada. Você tem um sorriso de Deus. O pastor pode até ficar contente, que bom que a igreja é generosa, mas não é o pastor que você tem que agradar. É o pastor com letra maiúscula. Então, é isso que gostaria que os irmãos tivessem, nutrissem esse tipo de sentimento e motivação que essa igreja nutre. Paulo diz, o meu Deus suprirá, segundo as suas riquezas, todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus que é dono do ouro e da prata, Ele vai cuidar dos seus problemas, das suas necessidades. Isso aqui não é a doutrina da prosperidade, que você dá para Deus te dar de volta, você barganha com Deus. Não, irmãos, Deus não precisa de nada da gente, mas Ele tem prazer em nos abençoar. Então esse coração de ter prazer em abençoar é o coração que eu tenho que ter e você tem que ter. Então, irmãos, vamos abençoar de coração a obra de Deus. Vamos fazer para ajudar, para ganhar almas. E essa igreja aprendeu, irmãos, aprendeu com Paulo. E Paulo está falando, olha, Deus vai suprir as suas necessidades, porque Deus é assim. Deus é assim. E finaliza. Deus salva o pecador, chama, sustenta a igreja e o missionário. Deus começa tudo, Ele faz bem feito, irmãos. Ele começa e termina a obra dele, amém, irmãos? Ele sabe e Ele não quer que as pessoas se percam, então Ele sabe que tem perdidos, então Ele providenciou a igreja para pregar o evangelho. Providenciou o sacrifício perfeito de Jesus. E Ele falou, vai. Só que para isso tem que estar preparado. Deus prepara. E Deus sustenta. E Deus usa a igreja para fazer isso, irmãos. Então Deus preparou tudo. E quem merece a glória? O último versículo. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Com isso em mente, a gente vai fazer a leitura de novo, só que eu quero que você troque algumas coisas. Ao invés de falar Filipenses, vocês vão falar Pouso Alegrense, tá? Os irmãos de Pouso Alegre. Então, como se fosse o missionário Eliúde escrevendo uma carta de agradecimento para as igrejas de Pouso Alegre. Então, nós vamos ler desde lá de cima Pouso Alegre. E quando chegar a palavra Tessalônica, eu risquei lá. A gente vai falar São Tomé e Príncipe. E quando chegar a palavra Epafrodito, você vai riscar, você vai falar Berenice. Tá bom? Gostou da troca, irmão? Puxa, que responsabilidade, hein? Mas só para a gente lembrar, irmãos, que a gente até hoje pode fazer isso, tá? Vamos todo mundo lá em voz alta?
com coração grato a Deus? Pouso alegrenses, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a São Tomé e Príncipe. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Berenice o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Amém. Irmã Berenice, por favor, traz para nós mais novidades, notícias de como foi lá o tempo que Deus preparou para você, irmã. Por favor. Quando a gente vai no velório e começa a dar um ataque de riso, de nervoso, eu sou desse jeito, eu ri de nervoso. Por conta da responsabilidade, né, irmãos? Então, graça e paz, né, em nome do nosso Senhor Jesus, boa noite. Primeiro eu gostaria de fazer uma oração, né, entregando a Deus esse momento, a minha vida, agradecendo. Então, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada, Deus, obrigada pelo teu cuidado, pela tua providência divina, Pai, pela a tua boa mão sobre essa igreja, sobre a igreja de São Tomé e Príncipe. Pai, eu te peço que agora eu esteja escondida no teu Filho Jesus Cristo, Pai, lavada, redimida no sangue dele. Pai, eu sei que eu só posso estar aqui agora porque ele morreu por mim, Pai, né? E porque o Senhor olha para mim e não vê a mim, Berenice, mas o Senhor vê o teu Filho Jesus. E por isso eu estou aqui, Senhor Deus, disposta, disponível a teu serviço, Pai, seja conforme o teu querer, conforme a tua vontade, que o teu Espírito Santo conduza esse momento e que seja um tempo muito gostoso, proveitoso e abençoado na tua presença, Pai. Abre os nossos corações, as nossas mentes ao trabalhar do teu Espírito Santo nessa noite. Em nome do teu Filho amado Jesus, que eu oro já agradecendo. Amém. Amém. Irmãos, e você já sabe que eu estou aqui, né? E só para dar um início, eu achei interessante porque Deus é maravilhoso, né? Deus é lindo. E vamos apagar, né? Só um minutinho. E uma das coisas que a irmã Sandra falou e o pastor Eliúde quando eu estava lá foi que nós conhecemos tantas igrejas grandes e visitamos tantos lugares e cidades, né? Não só aqui em Pouso Alegre. E a gente ficou muito surpreso quando a igreja de vocês, quando você e a igreja se manifestaram o desejo de estar aqui com a gente. E mais ainda, quando confirmou realmente que aconteceria a viagem missionária aqui de Pouso Alegre para São Tomé e Príncipe. Porque, confirmando a palavra de Deus que o pastor acabou de ler, que não é uma igreja pequena, com dificuldades, não eram ricos, que é claramente a nossa igreja, né? Exatamente aquilo que o pastor colocou ali, transformando, foi o que eu vivi lá. E assim, logo de cara, a irmã Sandra com o pastor Eliúde já falaram exatamente isso. Como que Deus nos surpreende, como que Ele nos surpreendeu, porque vocês, uma igreja que acabou de começar, de verdade, a gente não esperava isso. Né? Então, foi uma surpresa muito agradável, muito gostosa, saber uma igreja tão pequena e já com tanto amor por missões. E a prova é que você está aqui. Então, para mim, é só assim, Deus confirmando tudo isso, né? Então, para iniciar, irmãos, para situar todo mundo e também até para eu poder rever e que Deus trazer à memória tudo que Ele quer trazer para nós, eu e vocês preparamos um videozinho só para fazer uma abertura, tá bom? Agora pode. Eu estou em tua presença pra te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração.
capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mede os sacrifícios para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Eu estou em tua presença pra te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Eu estou em tua presença pra te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse? Capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mede os sacrifícios para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Incomparável amor que incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. Incomparável. Esse é um resumo da viagem. Irmãos, eu, como tenho tempo certinho, a gente não costuma demorar muito, e como é muita coisa, eu até agradeci a Deus de não ser logo no começo, porque eu estava muito emocionada. Falei, eu acho que 2 horas não ia ser o suficiente. Mas aí eu preparei aqui por temas, para eu tentar destrinchar e partilhar com os irmãos o que foi esse tempo lá, essa viagem missionária, amém? E a primeira ali é um sonho de linha. Um sonho de linha porque começou com esse bordado, né, que eu presenteei, eu bordei para a família, né, para a família do pastor Eliude. E naquele mesmo dia a gente conversando, porque alguns anos atrás, antes da pandemia, a irmã Verônica tinha falado que tinha uma turma querendo ir para lá, para São Tomé e Príncipe. E a Verônica já tinha ido quando ela tinha só o Micael, né? E ela tinha ficado encantada e queria muito voltar, e ela já me contagiou, né, com aquele desejo de conhecer. Então eu já tinha esse desejo no meu coração. Nessa época eu não conhecia pessoalmente o pastor Eliude e a irmã Sandra, mas só pelo testemunho da Verônica eu já fiquei muito assim interessada em conhecer essa família, essa missão lá. E daí entrou a pandemia, não teve,
né, cancelou tudo e, como diz a irmã Sandra, depois quando voltou, liberou, já, o preço já era muito mais caro. E, tipo, essa turma que queria ter ido aquele ano, antes da pandemia, até hoje ninguém mais voltou, nem a Verônica, nem ninguém. Eu sou a primeira que estou indo lá, que fui lá depois desse tempo. E nesse dia, nesse tempo que a irmã Sandra esteve aqui com o pastor Ilude, eles compartilharam das irmãs lá, das mulheres, da missão que eles, da obra missionária deles lá. E já meu coração já ficou todo... Né? E eu senti muito assim, Deus nos unindo, sabe? E eu lembro até que no dia que o pastor Jay, né, e o irmão foram lá em casa, eu lembro que a gente conversando, contando e tal, e eu lembro que teve o pastor traduzindo tudo lá, teve uma hora que o pastor traduziu falando assim, Deus uniu a irmã Berenice com a irmã Sandra. E eu já achei muito bonita aquela palavra. Falei, realmente, porque eu senti assim, unindo corações, sabe? E eu lembro que depois que eles foram embora, o Daniel falou, nossa, a forma como ele falou, e como você falou, e que o pastor traduziu para ele, foi tão íntima, foi tão bonita, assim, tão uma coisa de Deus mesmo, essa união que Deus colocou de corações, né? E eu achei tão, assim, propício para eles entenderem realmente a profundidade desse desejo. Que não é simplesmente, estou indo ali passear. Não é isso. É uma coisa bem forte. Mas, assim, o que eu queria colocar nessa primeira parte, para não me demorar muito nessa, que ainda tem muito pouco, um sonho de linha. E uma linha, irmãos, na mão de Deus é suficiente. Porque não é o objeto, o que Deus tem, o que a gente tem na mão que faz a diferença. É o Deus que a gente serve. É o Deus que nós tememos. Então, ele é o Deus que pega 5 pães e 2 peixinhos e sobra cestos. Né? Ele é o Deus que um adolescente com 5 pedras e uma funda mata um gigante. Né? Então, ele é o Deus de Gideão, que com 300 vence milhares. Então, esse é o nosso Deus. Então, não é o que nós temos. Né? Pode ser uma linha, uma agulha, mas se a gente serve o Deus verdadeiro, ele vai fazer. Né? Porque Deus, ele zela pelo nome dele, né? Ele quer glorificar e honrar o nome dele. Então eu creio e tenho certeza que isso só aconteceu, esse sonho de linha só aconteceu porque esse é o Deus verdadeiro. Senão isso não seria uma realidade hoje, né, para nós. Né? E claro que para que tudo isso acontecesse, né, como já foi até falado aqui, eu falei, foi só Deus confirmando tudo isso, a palavra que o pastor iniciou aqui, saber, para mim, Berenice, saber que eu não estava só, foi fundamental. Porque aquele primeiro momento, desde quando surgiu a ideia, né, que a irmã Sandra veio no grupo de mulheres, que contou lá sobre as mulheres, que nosso coração já ficou cheio. Eu lembro que no dia não foi só eu que quis ir, teve outras mulheres que também tiveram desejo. Ela despertou em nós assim um desejo, um amor por essas vidas, por essas mulheres de lá. E saber que vocês estavam comigo, que a gente estava sonhando junto desde o começo, orando, buscando. E uma coisa que marcou muito, que desde o começo, quando a gente teve as primeiras reuniões, depois que a irmã Sandra retornou, falando, olha, vem, quem que quer vir? Pode vir, que nós, né? A gente está animado e tudo. Eu lembro que numa das primeiras conversas, o que foi dito pela Débora e pelo pastor, dinheiro não é só dinheiro. Não é só ter o dinheiro. E é verdade, tanto que outras igrejas maiores até hoje nunca foram lá. Então a questão não é o dinheiro. Né? Igual agora a gente está aí buscando outro lugar maior, nós não temos dinheiro, mas Deus, né? A gente não tem, mas ele tem, sabe no bolso quem que está, né, irmão? Vamos orar, né? Aprendi com aquele pastor que veio aqui, né? E isso não esqueço mais. E é verdade, porque ele é o nosso Deus e ele vai cumprir os propósitos dele na nossa vida e na vida da nossa igreja e da igreja de Cristo, né? Que ele honra o nome dele. E saber que vocês estavam comigo desde o começo, que a gente estava orando junto, buscando junto. Gente, cada coisinha que vocês fizeram, cada R$10, não é o valor, sabe? Mas a atitude em si, as palavras, as mensagens, sabe? A força, olha, estamos juntos, vai lá, sim, vai dar tudo certo. A gente está em oração. Gente, isso não tem preço. Eu falei para a Beth, né? A Rebeca todo dia mandava uma mensagem para mim, sabe? Oi, irmã Berenice, bom dia, como é que tá isso? Gente, é muito assim, não dá para a gente falar tudo em palavras. Isso é uma coisa
que é fácil de viver, é simples para viver, mas muito difícil de expressar. Não sei se vocês conseguem entender isso, porque é tão profundo, né? E saber isso, saber que a igreja estava orando por mim, que vocês estavam aqui, né? E mandando mensagem, pedindo fotos, enfim, tudo isso me fortalecia a cada novo dia, né? Saber que tem uma igreja por trás, que sustenta cada membro, que a gente não está só, que a gente é um corpo, né? Que a gente é uma família. Isso nos fortalece, e isso me fortalecia cada dia que eu amanhecia lá, cada noite, era isso que me sustentava, né? Saber que a minha família estava orando por mim, né? E que não foi só o dinheiro, né? Que teve muitas outras coisas envolvidas nisso, né? E eu lembrava muito assim de Pedro, né? Estava lá preso, né? E o sobrenatural de Deus foi sobre a vida dele lá na prisão. Tanto que até a igreja não ficou meio, né? Tem um fantasma aí fora aí, né? A menininha falou, né? Por quê? Né? É o poder da oração, o poder de Deus. Deus vai lá, Ele faz mesmo o impossível, Ele faz o sobrenatural na nossa vida, né? E tudo isso foi em resposta de oração, né? E eu vendo Paulo, né? Essa história de Paulo, eu lembro que na hora que ele é solto lá, ele fica meio, né? Não sabe se está sonhando, se está vendo um anjo, se não está, se aquilo é real, se não é. E pode passar para frente. E a minha chegada lá, foi continuando, já emendando uma coisa na outra, foi mais ou menos isso, gente. Era um sentimento tão assim, igual eu estou falando, às vezes eu não consigo palavras para falar o que era, mas a sensação que eu tinha, porque assim, teve gente que falou assim para mim, mas você vai atravessar o oceano, gente, eu não sentia isso. Você não está nervosa, não está com medo, eu não tinha. Eu falei pro pastor, para a Débora, o pessoal que perguntou, eu estava um pouco apreensiva, é verdade, porque eu nunca viajei assim, então realmente é uma coisa nova, diferente, então eu estava apreensiva assim, mas eu não tinha medo. E é tão engraçado que isso eu também comentei com a irmã Sandra até chorou no dia, porque eu falei para a irmã Sandra, a gente tem um grupo dos irmãos lá da minha família, e quando eu viajei, que eu postei a primeira foto no grupo lá e tudo, as meninas falaram, as minhas irmãs falaram, mais justa, mais medrosa, né? A de Licardinho foi parar lá, só para os irmãos entenderem como que é de Deus mesmo, que não foi pela minha força nem nada disso. Foi um sonho mesmo de Deus no meu coração. E quando eu cheguei lá, é tudo desconhecido, eu não sabia o que me esperava lá, não sabia onde que era a casa, onde é que ficava a igreja, gente, nada. Né? Não tinha uma foto, não tinha nada. Fui, vamos, Senhor, eis-me aqui, estou indo, né? E o sentimento que eu tinha não era que eu tinha viajado para outro país. Não parecia que eu estava em outro lugar. O sentimento que eu tinha é que eu tinha viajado para o passado. Sabe? Era um sentimento assim, que eu estava no mesmo lugar, só que tipo 200 anos atrás. Sabe? Era assim, que eu estava no meu lugar, que eu não saí daqui. Sabe, eu não tinha esse sentimento, esse medo, essa coisa. E até foi interessante porque a Júlia, um dia conversando comigo, depois que eu voltei, ela falava, mãe, eu orava tanto para a senhora que eu tinha medo de a senhora acordar um dia de noite, desesperada, falando, eu quero a minha casa, eu quero meus filhos, meus netos. A igreja, e a Júlia falou, e ela falava isso, e era sério, você via aquela verdade no rosto dela. Eu falei, filha, eu não senti isso em momento algum. Ela falou, mas mãe, eu orei muito para a senhora, que eu tinha medo de acontecer isso. Então, olha pra vocês verem, não teve isso. Eu deitava, eu dormia, eu levantava. Gente, parecia que eu estava na minha casa, de verdade. E era tão engraçado que tinha momentos assim que eu ia conversar com a Cis, ou com alguém que estava conversando comigo por WhatsApp, eu falava assim, é a nossa casa. Porque era assim que eu senti, que eu estava em casa. Eu não senti isso, Deus não deixou eu ter esse medo, nada. Eu lembro que eu contei para os irmãos, né, naquele dia logo no domingo que eu cheguei, né, da experiência que eu tive no avião, né, da moça que falou, foi muito merecimento, que eu senti justamente o contrário, né. E desde aquele momento, sempre, assim, é tão diferente, tão sobrenatural mesmo, de Deus, que a única coisa que eu senti, para mim eu não estava no avião, para mim eu não viajei, eu não atravessei lá, eu estava simplesmente nas mãos de Deus. Entendeu? É nesse lugar que eu estava, que eu estou indo. Então é isso, o sentimento é basicamente isso. Pode passar. Isso aí sou eu, né, ensinando a irmã Sandra e a Ellen, que é a filha dela. O que é ali? Eu coloquei alinhar a programação e adequar a rotina. Pode acender, fazer um favor mais para ver se tá, né, assim fica bom.
Aí, o que aconteceu? Então, cheguei, vamos lá, né? Cheguei, tudo, eles foram me buscar, tal, o primeiro dia, estava muito cansada, a irmã Sandra falou, irmã Berenice, descansa, tira o dia para descansar, e amanhã a gente vê o que faz. Só que eu descansei, eu pensei assim, se eu dormir esse tempo toda a noite, eu não vou dormir, porque eu já tenho fuso horário, né? Aí eu vou ficar mais cansada. Aí eu falei, irmã Sandra, eu vou dar uma descansadinha e depois nós ver, né? E descansei realmente quando eu acordei e levantei, ela falou assim, a gente vai em tal lugar buscar comida para o PROAME, para amanhã, porque o PROAME funciona terça, quarta e quinta, que é o projeto que eles têm lá com as crianças, alimentar e tal, e tudo. E a gente está indo lá buscar um peixe, não sei o que, minha filha, vamos embora, né? A irmã falou, não, mas descansa, não, vamos embora. Aí fomos, já fui conhecer lá um dos fornecedores deles e tal, já ver um pouco de como que funciona Gente, eles trabalham sem parar. É uma vida realmente assim, totalmente consagrada a Deus. E daí eu já fui lá, já voltamos, já comecei a tentar entrar na rotina, já sentamos para conversar sobre a programação, porque teve uma inversão. Porque, assim, a irmã Sandra estava saindo de uma enfermidade, tipo um resfriado muito forte que ela teve, e ela estava se recuperando, estava muito fraquinha. E, além disso, da saúde dela, ela teve uma questão de disciplina com professores, lá no PROAME. Então, eles estavam disciplinando professores e treinando outros. E aí ela falou, daí foi nesse momento a gente conversando, ela falou, Berenice, não vai ter como a gente fazer do jeito que a gente tinha programado, porque a gente tinha programado assim, chego, dou uma descansada de 1, 2 dias, dependendo da pessoa, né, que jeito que a pessoa chega, e aí a gente vai, já começa, já pega os dias do PROAME, já vai fazendo, que seria terça, quarta e quinta, exatamente os dias que tem lá. Só que não foi o que aconteceu, Deus já foi tudo assim ao contrário. Aí a irmã Sandra se recuperando, a disciplina dos professores, o treinamento de outros, a irmã Sandra só falou para mim, se você quiser nos acompanhar, vamos embora. Aí eu falei, irmã Sandra, passa para mim a rotina da sua família, da sua casa, porque daí eu entendi que eu ia ficar mais na casa do que lá, porque eu não ia dar as aulas, vocês entenderam, né? Porque não estava assim confortável assim, o lugar para receber o curso, porque ainda tinha que treinar professores, enfim, deu essa questão. Sentamos, conversamos, tudo, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, gente. Eu falei, ui, que beleza, pensando, vamos. Né? Aí esse é o horário que começa a vida da família. Eu falei, gente do céu. E o negócio é sério, né? É muito comprometimento, é muita responsabilidade. E daí a gente conversou bastante, falamos sobre as questões as responsabilidades da igreja, a programação. E eu fiquei a par de tudo que, né, tipo, a gente teve esse tempo para conversar, eu ajudava a lavar louça, fazer comida, fazia bolo, enfim, gente, vida de dona de casa. Eu falei, irmã Sandra, pode, o que é para fazer, e vamos fazendo. E nisso Deus começou já a trabalhar no meu coração, porque antes de eu ir, também foi uma coisa que a gente conversou com os missionários e tudo, Deus já tinha colocado no meu coração, você não vai ensinar, você vai aprender. Eu já tinha contado isso, né? Então, fica tranquila, filha. Fica querida, né? Fica tranquila, minha querida, porque é eu que vou te ensinar. Você vai aprender coisas lá. E nessa rotina da família, eu já tentando me adequar aí à mudança da programação, eu já fui ficando por dentro das questões familiares e das questões do ministério mesmo. E aí tinha a saúde da irmã Sandra, né? Essas questões da igreja e tudo. E eu não sei se todo mundo aqui da igreja sabe, mas a gente até já orou pela saúde do Daniel, né? Que eles vieram muitas vezes aqui para o Brasil para um tratamento muito sério que ele faz aqui, só que eles teriam, gente, para continuar o tratamento do Daniel, eles teriam que vir para cá, né? E eles oraram a Deus e a resposta foi não. É aqui mesmo que vocês vão ficar, ou seja, lá em São Tomé e Príncipe. Então não tem tratamento. E o tratamento que ele levou está acabando agora. Então, assim, é nas mãos de Deus mesmo. Peço que a gente esteja sempre em oração pela vida do Dani, né, da família toda, porque é isso. Ele está nas mãos de Deus, porque não tem como continuar o tratamento lá. Né, o sopro de vida dele está nas mãos do Senhor. Então, gente, aquilo para mim, eu falei, gente do céu, que família que é essa? Esse povo não existe. Porque é muita fé, muita vida consagrada a Deus, sabe? Assim, tudo que você vê fazendo, sabe? De manhã a gente sentava para tomar café, já tinha ali um devocional, uma partilha da palavra. Eu me senti muito acolhida, muito em casa, realmente. E sabendo, e também me adequando ali para não atrapalhar a rotina deles, porque eu não queria ser um peso, não queria atrapalhar. Então, tentei entrar na rotina e procurar saber da rotina da igreja. Então, quando teve daí,
nessa primeira semana, algumas, tipo culto de oração, essas coisas eu fui, né, participei e tudo, e até que chegou, a irmã Sandra combinou comigo no sábado para a gente começar, daí realmente o treinamento com as mulheres, mas vai, segura aí, né, que eu fui daqui para dar treinamento para as mulheres, vocês lembram, né, depois vocês vão ver o que Deus fez. E tá bom, e daí nesse tempo que eu ficava em casa, então eu ajudei ali, fui vivendo normalmente como uma dona de casa, ajudando minha irmãzinha ali e tal, e comecei a treinar a irmã Sandra e a Ellen. A Ellen é super jeitosa também. Então já fui treinando, ensinando bordado para elas, os pontos para elas, gente, aprender. A irmã Sandra, eu não sei fazer, eu tenho dificuldade. Falei, irmã Sandra, calma, né? Enfim, sabe fazer tudo. Aprendeu direitinho, foi lá, me ajudou, parecia que era a professora. Foi muito bom. E os cultos lá de domingo é só de manhã, porque à noite é assim, gente, as famílias são muito necessitadas. E a maioria das mulheres que trabalham, né? E elas, no domingo, depois do almoço, elas têm que já se preparar comida, as coisas da casa, tudo para a semana inteira. Entendeu? Então, elas e à noite lá é muito perigoso também. Tem esse porém também. Então, tem essas duas questões que à noite não tem culto. É só de manhã que tem o culto lá no domingo. E na segunda-feira, geralmente, é o dia da família, o dia que eles tiram para a família, para eles curtirem a família. Embora, como diz a irmã Sandra, é difícil às vezes manter por conta das necessidades da igreja, né? E ali, vivendo tudo isso a cada dia, ensinando bordado e ajudando a fazer isso, ajudando a fazer aquilo, e vai lá e volta e visita ali, e volta aqui, vai conhecer a família do pastor Eliúde, os pais dele são uma belezinha, gente. Ai, que belezinha, a vozinha, fico toda apaixonada mesmo. E eu aprendi, eu entendi o que é viver João 4,34, que é a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E, gente, eles vivem isso 24 horas por dia. E isso foi a forma que Deus estava me ensinando, na verdade, sabe? Porque hoje de manhã a gente falou sobre os avós, né? Como que é viver, como que é passar para o neto, para o filho, enfim, né? Como que é a fé não fingida, né? Gente, eu vi lá uma fé não fingida, sabe? O que é viver uma fé todo dia, cada momento do seu dia, sabe? E ali Deus já começou a dar uma exprimida em mim, porque eu comecei a entender que amar é servir, né? Isso é amor. Amor é serviço, né? Pode passar, se vocês não. E ali foi só, Deus já começou ali, o meu coração já foi ferido, Deus feriu o meu coração ali naquela casa, com aquela família, com aquele ministério. E ali eu já comecei a falar com Deus assim, eu estou entendendo tudo. Pode ficar tranquilo, eu estou entendendo a mensagem. E aí, num desses dias que eu fui que eu estava indo só como conhecendo os lugares e tal, e tudo, o lugar lá, o Proame, a igreja, porque ainda não tinha chegado o dia do treinamento, porque tinha passado para o final de semana. Vai Deus e me traz esse menino aí, o Paulo. O Paulinho, o Paulo, né? E eu falei para vocês, esse menino, ele mora do lado tem a igreja, né? O Proame, que é um puxadinho que eles fizeram assim, onde ficam as mesas e tal, e depois aqui onde fica o fogão a lenha, o banheiro, uma cozinha para dar alimento, enfim, cuidar ali, fazer o projeto. E ele mora na casa logo ao lado. E o Paulo, ele é para mim, assim, ele representa a realidade da vida em São Tomé. Porque ele é uma criança pequena ainda, enfim, né? Mas já foi abandonado. Primeiro o pai foi embora, depois a mãe foi, e ele ficou com a avó. Só que a avó trabalha, porque ela até ela que tem que fazer o dinheiro, né? E daí tem umas primas, uns primos e tal e tudo, que ele fica meio ali, sabe, tipo, igual a irmã Sandra falou, sai para procurar alguma coisa para ver se acha uma comida numa árvore, né? Se tem alguma fruta para comer, quem que vai, né? Sabe, aquela criança que fica para lá e para cá, né? Uma semana fica ali, outra semana fica lá. E aqui ele me marcou muito porque eu vi dele assim a realidade do lugar, né? E as dificuldades reais que o ministério lá de São Tomé enfrenta. Os maus tratos, o abandono, vocês viram o Axil falando aqui, né? Que muitos pais nem registram os filhos, né? Porque eles têm a intenção de abandonar, já é uma cultura, lá é cultural. Qualquer coisinha, fui embora, entendeu? Então
Aí disso vem as necessidades, né, abusos que acontecem, que não foi a irmã Sandra que me contou, eu nem fiquei sabendo por ali, mas aquela família que Deus preparou para vir comigo na viagem, de lá para cá, amigos deles lá, ela trabalha com isso, ela falou, você não imagina o que acontece de abuso com essas crianças abandonadas. Então aí foi só, falei, meu Deus do céu, ainda bem que eu já estou indo embora, porque assim, gente, lembra que eu falei que vocês davam para rir, para chorar, por isso, porque a realidade lá é muito dura. E lá também é muito praticada aquelas religiões afro que eles falam, né? Mas é assim, feitiçaria, magia negra. Num dos museus que a gente foi, que ela me levou para conhecer a história do lugar, tem até os vuduzinhos lá, sabe? Então, tipo assim, é bem enraizado lá. E tipo assim, muitas das crianças, dos adolescentes que são abusados sofrem, eles são ameaçados. A pessoa fala, eu vou fazer feitiço para você, se você contar para alguém. Gente, é terrível. A realidade das crianças, dos adolescentes, dos jovens lá não é fácil. E isso quer dizer o quê? Que o trabalho da igreja lá não é fácil. É difícil, porque você tem que falar do evangelho, lá o projeto, por exemplo, o projeto ProAme lá, eles amam, né, a criança, alimentam, evangelizam, dão reforço escolar, porque praticamente não aprende nada na escola. E daí, como eles ensinam a criança a ler, eles já entram com o evangelho, vocês entenderam, né? Já tá tudo ali casado, né? E alimento, então tem comida, tem tudo isso. E além do que essas crianças vão crescendo ali, tipo assim, por exemplo, eu estava lá, muitos dos jovens que me ajudaram, que aprenderam os bordados, são crianças que se alimentaram ali um dia, sabe? E a irmã Sandra comentou comigo também que já teve missionários que foram lá, que falaram assim, é um absurdo vocês dar comida para essas crianças. Eles estão vindo aqui só por causa da comida. Ela falou que seja, Deus que vai converter. Né? Porque o trabalho é de Deus, né? Não é nosso. Nosso trabalho é evangelizar e pregar. E, gente, como você não dá comida para essas crianças? É a única comida que eles vão comer naquele dia. Não tem condição, não tem jeito. Então, tipo assim, então tem tudo isso. E o Paulo me marcou muito por isso. E, tipo assim, ele vinha quietinho, sentava do meu lado, pegava na minha mão, e ficava ali, a gente ficava ali, se amando, né? E às vezes ele falava para mim, porque eles falam português, gente, mas não é do jeito que a gente tá pensando, muito difícil de entender, porque é um português de Portugal muito fechado e muito rápido. E tem algumas palavras que, enfim, não tem nada a ver com a nossa aqui, então tem dificuldade sim para entender, sim, você tem que parar com calma. Então, de vez em quando ele chegava perto de mim e falava upa para mim. Aí eu falei para a irmã Sandra, o que é upa? Ela é colo. Ele sempre queria meu colo, sabe? E então são crianças extremamente carentes de todas as formas que vocês imaginarem. Não, as necessidades não são só espirituais, sabe? Tudo que vocês imaginar, eles precisam. Mas eu vi tudo isso, fiquei muito entristecida nesse sentido, mas eu vi também como que Deus, aquilo que eu falei no começo, não depende da situação. Deus faz coisas ali maravilhosas, Deus tem feito coisas ali maravilhosas através do ministério deles, através da vida deles e na vida deles. Então a gente vê crianças, jovens, adolescentes sendo salvos, mulheres sendo restauradas, né? E uma coisa que eu Berenice, percebi, e que eu acho assim, é Deus mesmo trabalhando lá, a pessoa ser de lá, tipo assim, o pastor Eliúde, o irmão Axil, né, que está formando agora, então, eles serem de lá e entenderem a cultura que eles vivem lá, que essas pessoas que estão recebendo o evangelho, a cultura que eles vão ter que sair, se desvencilhar, é muito importante. Porque eu entendi que a gente que de fora, a gente não tem esse olhar, sabe? A gente acha que é simples, não é simples, que já está enraizado, já é cultural. Então, eu entendo que eles sendo de lá, vamos apoiá-los, vamos abençoar o Axil, continuar, porque é muito importante que eles sabem o que eles estão fazendo. Entendeu? Eles conhecem aquela realidade ali, gente. Então, é a melhor coisa. Eu entendo assim. Lógico que se Deus abençoar e mandar outros, amém. Mas eu entendo que ter pessoas dali, que nasceram, que cresceram ali, que entendem essa parte cultural e a vida deles é muito importante. Né? E agradeço a Deus pela vida deles lá. Né? É difícil demais. Sabe? Então, tipo, não é fácil, não é simples viver lá. Sabe? Então, a vida cotidiana lá, para quem já mora lá, que não mexe com o evangelho, já é uma vida sofrida. Né? Você tem que ter muito dinheiro ou muitos contatos para ter favores políticos, né? Que daí, tipo, você é beneficiado de alguma forma. Então, é isso que eu vi lá.
E essa pobreza, né? Mas Deus falando claramente, eu estou aqui para eles e por eles. Né? Então, tipo assim, no meio de tudo isso, você vê a beleza de Deus acontecendo naquele lugar. No meio daquela dificuldade, daquela pobreza, enfim, e daí Deus trabalhando também no meu coração, porque às vezes o que eu senti foi, pessoalmente, eu, Berenice, né? Eu não posso vir aqui para a África, cuidar aqui do Paulinho, né? Coisar aqui, gente, mas igual a gente está falando desde cedo também, agora reforçou aqui o Assis, começa na nossa casa, começa com o nosso vizinho, né? Começa na nossa cidade, no nosso bairro. A gente não precisa ir para a África para falar de Jesus, né? A gente não precisa ir para a África para acudir uma criança que está passando por necessidade, não é verdade? A gente não precisa ir lá, tem aqui. Às vezes alguém da nossa família, um vizinho, um parente, aquela pessoa que você não quer nem tocar no assunto, mas às vezes é aquele lá que precisa da ajuda. Né? Então, eu fiquei pensando muito nisso. Deus me questionou muito com relação a isso, né? Porque, tipo assim, tá aí lá em Pouso Alegre, o que você pode fazer? Porque não adianta você vir aqui na África, chorar, se descabelar, né? Daqui a pouco você está indo embora. Você vai continuar a estar em oração e ajudando financeiramente, mas e lá? Lá você pode fazer muito. Então, enfim, é isso mesmo, dá para rir e chorar, porque o negócio não é brincadeira não, mas vamos, enfim, gente, isso é uma parte bem triste de lá, mas Deus está trabalhando. Almas estão sendo salvas, vidas estão sendo resgatadas, né? Eles investem muito nessas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Eu vou até falar aqui mais para frente sobre isso depois, mais calma. E daí pode tocar assim, passando para frente, pode dar uma apagadinha na luz, apesar que é só eu ali, não tem importância não precisa não. Ali no dia que eu fui apresentada oficialmente, apesar que, irmãos, tá bom, ótimo, ai, obrigada, irmã, ou irmã Beth. Na verdade, eu falei, são tantos sentimentos estranhos que eu não sei dar nome, gente, porque uma outra coisa que aconteceu foi assim, para chegar no dia da apresentação, né, porque eu já tinha ido lá visitar a igreja, conheci as crianças, o Paulinho e tal e tudo, não tinha conhecido assim, não fui no culto ainda, não tinha ainda ido na igreja. Mas, gente, todo mundo que me viu, irmã Berenice, gente, foi tão engraçado. Eu me senti em casa, igual eu falei, não tinha como, sabe? Eu não consegui me sentir estranha lá, eu tava em casa. Aí eu falei, irmã Sandra, aí ela olhou pra mim assim, né, que eu falei, porque todo mundo, irmã Berenice, irmã Berenice. Aí eu olhei assim, irmã Sandra, ela falou assim, irmã Berenice, todo mundo aqui já conhece. Não precisa apresentar, todo mundo aqui já sabe quem. Ai, foi muito assim. Foi assim, eu me senti acolhida, sabe? Porque eu falei, gente, eles sabem quem eu sou, né? Eu sou a irmã Berenice, né? E vinha, pegava na minha mão, uns me abraçavam, porque tem aquelas pessoas mais contidas e tem aqueles mais assim, meio Berenice mesmo, que já vai me abraçando todo mundo, né? Então teve esse momento, que foi muito gostoso, e aí no dia do primeiro dia que eu fui apresentar, eu já comecei a falar sobre os materiais, não ia dar aula prática, mas apresentei, falei sobre as possibilidades, falei da onde que veio esse desejo, a irmã Sandra também comentou e tal, e tudo foi um tempo assim, entre eu e a irmã Sandra conversando ali com eles. Aí, lembra que eu falei para vocês que o meu projeto da irmã Sandra era o quê? Trabalhar com as mulheres, lembra? Chegamos lá, a gente tinha 2 mulheres. O resto, 2 mulheres adultas, né, gente? Quer dizer, o resto eram crianças, era adolescentes, jovens, principalmente homens, meninos. E aquilo eu falei, gente, a irmã Sandra, a irmã Berenice, todos eles queriam, porque queria fazer, eu fui liberando para um, liberando para outro, enfim. E ela tinha até mandado uma mensagem, quando tem uns adolescentes querendo, pode ser, eu falei, lógico, tendo dom, querendo, o meu filho borda também. Eu conheço vários homens que bordam, né? Pode sim, bastante tranquilo. Só que chegamos lá, na verdade, era tipo 90%, né? E foi tão assim, gostoso, né? Igual eu falo, Deus me surpreendeu de várias formas, assim, teve esses momentos tristes da realidade de lá, sim, é fato, isso é a vida lá, não posso mudar isso. Mas teve essas coisas que Deus acho que foi colocando para não ser só dureza, né? Só choro, né? Então, por isso que eu falei que deu para rir e chorar, e é verdade mesmo. E aí eu vi neles, assim, eles muito abertos a possibilidades, eles têm muito interesse, são muito gratos, sabe? Tem muito interesse. São muito alegres, assim, pelo menos essa turma que eu fiquei. Até que aconteceu uma coisa engraçada, né? Das coisas engraçadas também tem que contar, né? E aí a irmã Sandra fez a abertura, passou para mim e tal e tudo, aí a gente foi como sobrou um tempinho, falei, vamos lá pegar no material para vocês já
Porque tinha gente que nunca tinha pego numa agulha com ninguém. Falou, pelo menos para facilitar. E, peraí, e daí, uns se empolgaram muito, né, com o bastidor e com as coisas, já começaram aquele falatório, e a irmã Sandra, eu já vi que ela é bem firme assim, porque se deixar, né, irmãos, criança, adolescente, jovem, vocês imaginam, né, for pé que ia virar, né? E daí eu já peguei, já fui na linha da irmã Sandra, né, já falei, então, gente, né, porque nós somos, né, aqui é a igreja de Deus, né, tudo que a gente faz é para a glória de Deus, e também até o bordado que a gente vai aprender, a gente tem que levar a sério, fazer tudo com dedicação, sim, com alegria no coração, mas com ordem, porque aqui é a casa de Deus e tal e tudo. A irmã Sandra só deu uma olhadinha para mim, né? Aí depois que acabou lá em casa, né? Lá em casa, a irmã Sandra falou, irmã Berenice, o pessoal já está chamando a senhora de grega lá, os jovens. Falei, grega? Ela falou, porque assim, aqui grega é mulher brava. Eles falaram para a irmã Sandra que eu sou grega. E a irmã Sandra pode ficar tranquila que eu também sou grega aqui. Eu também sou grega, porque a gente toda aquela pessoa que gosta que é séria, que quer ordem no lugar, as coisas sempre aparecem, né, irmãos? Mas tudo bem. Né, para eles eu sou, né? Porque também eu falei, se eu deixar, vai tomar conta, né? Daí não vai render, né? Mas enfim, deu tudo certo, passou. Né? E outra coisa engraçada que aconteceu lá foi que o tesoureiro da igreja chama Berenício. Acreditem se quiser. Ai, gente do céu, mas essa hora da pergunta. Foi uma cena séria lá, é verdade, meu Berenício. Ah, não é possível. Eu saí do Brasil para achar um Berenício lá na ai. Mas foi muito gostoso também, gente boa, né? Um homem de Deus, enfim. E então teve essas coisinhas assim que deu quebrou um pouco assim da responsabilidade, da dureza assim de ver aquela realidade tão sofrida deles, que eles são muito sofridos, né? Mas aí teve essa parte da apresentação dos materiais do devocional, né, que eu fiz, e daí, só para resumir, que eu nem sei que hora que é, gente, eu não quero chegar meia-noite, né? E daí, mas quem quiser pode sentir, fica à vontade. E daí o que acontece? A gente lá fazendo os devocionais, tudo que todo dia eu pegava uma palavra, levava, e no meu coração, aqui já no Brasil, Deus já colocou no meu coração falar sobre peregrinos. Que eu não sei se o irmão sabe, mas na verdade o nosso sítio, lá, nosso pedacinho de terra lá, a roça, chama peregrinos. Porque para mim, para Assis, é isso que a gente é, peregrinos. Deus emprestou ali, nós estamos ali por enquanto. E eu falei, eu não tive dúvida que era essa palavra que eu ia usar lá. E todos os dias eu falava alguma, né? Então a gente tem que buscar as coisas do alto, né? A gente tem que viver, praticar as coisas do alto, onde Cristo vive e tal. E a gente não é daqui, a gente não faz isso, a gente não faz aquilo. E cada dia eu fui fragmentando nessa mensagem. E falei de perdão, falei se a gente é né, tudo, falei vários assuntos relacionados, né? Falei da nossa identidade, do nosso comportamento, como que a gente tem que ser a partir do momento que a gente é salvo, né? Que a gente tem que ter um testemunho de vida, enfim. Fui trabalhando lá os devocionais. Quando chegou, aí o devocional, quando chegou no último dia, que da irmã Sandra falou, irmã Berenice, amanhã a senhora não, é porque eu passei mal demais, gente, lá. O calor estava intenso, assim, eu suava, minha pressão não saía do pé, minha pressão pulou no pé e não levantava. Então, assim, foi tudo assim com muita dificuldade física, sabe? Assim, eu chegava em casa, eu deitava. Eu tinha que deitar, porque eu não conseguia, porque a sensação era que eu ia desmaiar. E só foi Deus mesmo que me sustentou, porque eu nem sei como é que não teve nenhum dia que eu não desmaiei, mas assim, era muito cansaço, um mal-estar, assim, constante, aquele calor, enfim. E daí, por que eu falei isso, né? O devocional, né? E eu falando e tal, e tudo. Aí no último dia, né, a irmã Sandra falou para mim, irmã Berenice, agora esse é o último dia, amanhã a senhora não vem, pelo amor de Deus, descansa, porque tá chegando o dia da viagem. Já teve uma irmã que veio e se empolgou demais e queria fazer tudo, e ela foi embora passando mal, assim, da gente ficar preocupado. Ela falou, eu nem sei, sabe, assim, da gente falando, irmã, pelo amor de Deus, vai ter que cancelar esse voo, não tinha jeito. Então, ela falou, então amanhã a senhora não vem, hoje é o último dia. E daí, nesse último dia, fiz o devocional, normalmente, tal e tudo. Quando a gente chega em casa, que daí a gente sentava para conversar, né? Era sempre assim, fazia as artes lá e depois chegava em casa, nós ia prosear, as irmãzinhas, né? E a irmã Sandra falou, irmã Berenice, eu já tô até vendo lá na igreja o povo, os irmãos falando assim, irmã Sandra deve ter contado tudo as
coisas estão acontecendo aqui na igreja, que não é possível, a mulher falou tudo. Né? Porque, gente, aí eu falei para a irmã Sandra, é a palavra de Deus trabalhando, a palavra de Deus falando, porque eu não conheço aquelas pessoas. Né? E a irmã Sandra não fez isso, ela não contou as coisas para mim. Né? E daí a irmã Sandra falou, porque você falou disso, você falou dos temas, ela falava, né, do perdão, você falou disso, e tem muitos desses assuntos que a irmã tratou nos devocionais, são coisas que a gente quer falar lá na igreja, às vezes tratar com alguma família, às vezes não consegue fazer isso. E a irmã veio e falou tudo. Então vi muita mão de Deus nisso também, sabe, nos devocionais e tudo. Eu não sei o que deu lá com a irmã Sandra, mas Deus falou, né, a palavra de Deus foi falada. Né? E glória a Deus por isso, né, irmãos? Aí, essa daqui, gente, tem que engolir para conseguir falar. Aí esse eu coloquei vidas na linha, né? Porque são as vidas que estavam lá comigo trabalhando lá. Gente, essa senhora aqui, uma das duas que estavam lá comigo, essa é a Elsa, aquela mulher que a gente orou no grupo de mulheres, que a irmã Sandra comentou, que ela bebia muito, se converteu e parou de beber e ela estava passando muito mal. A médica, o médico lá, não lembro, falou que ela tinha que tomar um golinho todo dia. Vocês lembram dessa conversa? Lembra que a irmã Sandra compartilhou com a gente no grupo de mulheres? Essa é a Elsa, eu conheci a Elsa. Aquela que a gente orou, que a gente pediu, é ela. E eu achei tão bonitinho que a irmã Sandra, porque no segundo dia o marido dela foi junto. E, gente, ele vinha para medir a linha, porque eu ensinei, né, o jeito certo para medir a linha, né, para fazer o tamanho certo de linha do bordado. Ele vinha todo assim, cuidadoso com ela para medir. Gente, assim, para nós, assim, para mim e para a irmã Sandra, foi um momento assim, tipo assim, a coisa mais bonita que a gente viu lá no treinamento. Não foi gente bordando, aprendendo, foi isso. Foi a Elsa lá com a gente, sabe? O marido dela e ela assim, dedicada, prestando atenção lá, que belezinha, sabe? Os bordadinhos dela, tudo ali, medindo a linha, sabe? Então, tipo assim, ela estar ali com a gente, presente, ela tá... Eu não consegui uma foto só da Domingas. A Domingas é aquela também que a gente orou muito, que toda vez que ela ia para a igreja, quando ela chegava em casa, ela apanhava do marido, né? Porque ela tinha ido na igreja. Então, também conhecia a Domingas, ela também fez o curso com a gente. Numa foto que tem mais gente, ela tá no videozinho que eu passei. Então, assim, é muita emoção, sabe? É tudo misturado, sabe? É tristeza com alegria, é dor com gozo. É uma mistura mesmo, realmente. Igual eu falei, é uma coisa que você vive, mas que é tão difícil de falar, sabe? De colocar em palavras. Então, vocês me perdoem se eu não conseguir colocar assim do jeito que vocês estavam imaginando, mas, enfim. Né? E para elas, assim, e para os adolescentes que fizeram parte, a gente vê assim, uma possibilidade, uma oportunidade, porque de várias coisas, de transformação, de às vezes sustento, ou até na forma de arte. Tinha adolescente que já estava bordando a mochila, bordando o boné, sabe, assim, olha que modernice que eu fiz, assim, na maior, sabe? Então você vê, gente, e eles valorizam tudo isso, são muito gratos, sabe? E uma forma acho que até de esquecer um pouco daquela dor de todo dia, violência doméstica, bebida. Eles bebem muito lá no país. A bebida, no avião mesmo, quando eu fui de Luanda para São Tomé, gente, serve bebida assim de dia com sol quente. Garrafa, assim, sabe? Eu falei, gente, então, tipo assim, mulher, enfim, não é só homem, não. Senta lá e bebe mesmo. Então já igual eu falei, é cultural, para eles é normal. Então tudo isso, a fome, né? E uma das coisas que o Axel falou aqui também no dia, não sei se vocês vão lembrar, e é verdade, é que a maioria das casas lá não tem banheiro. Não tem banheiro nas casas. Não me pergunte como, né? Enfim, e daí, até isso, olha, por isso que eu falo que ser de lá ajuda em muito, porque, tipo assim, porque assim, você vai lá, você converte aquela pessoa, você fala, Jesus te ama, morreu por você, você é um pecador, ok, a pessoa aceita, é salva, tá. Gente, mas ela tem toda uma vida para ser transformada. Desde higiene, promiscuidade, sabe, assim, é tudo. Sabe, uma vida com álcool, tudo. Então, é muito trabalho. É muito trabalho, gente, é muito trabalho. É a obra de Deus mesmo, através daquele ministério, daquelas vidas lá, sabe? Então, eu convido vocês, vão lá um dia. De preferência eu volto, né? Vamos marcar para nós ir lá para vocês verem. Não sei como é que vai ser daqui a alguns anos, né? Mas enfim.
É tudo isso, essas dificuldades, mas igual eu falei, e uma das coisas também que, por conta dessas dificuldades do próprio país, uma dificuldade que eu vi, que eu percebi na igreja também, vamos orar por isso também. Então já estão anotando os motivos, né? O que acontece? Aí eles vão lá, eles treinam, tipo assim, muitos dos jovens estão ali, foram essas crianças que eu falei, eles vão continuando, né? Um dia eles estão lá comendo, outro dia eles são instrutores, né, professores, né? Estão ali ajudando. E lá, assim, é urgente, né? Então, tipo assim, o que acontece? Entrou na igreja, se converteu, fez discipulado, já começa a discipular o outro, sabe? Assim, já começa a trabalhar. Tem muito isso ali, porque a rotatividade é grande. Por quê? Igual a irmã Sandra, que o pastor Eliúde falaram para mim, há um tempo atrás, ele estava com quase 30 jovens já treinados, assim, tipo assim, que já pregava, já dava estudo, ajudava no PROAME e ajudava na igreja, né, que o PROAME fica assim do lado ali para dar comida, ajudar com as crianças e tudo. E dentro da igreja dá estudo e tal. Só que o que acontece? Por conta das limitações do país, eles acabam tendo que ir embora. Porque não tem nenhuma perspectiva ali. O que eles vão ficar fazendo ali? Entendeu? Aí, tipo assim, aí eles perdem, tipo assim, 20 jovens que já estão preparados, assim, tipo assim, que eles poderiam já deixar aquela igreja e plantar outra, mas não conseguem, porque quando está todo mundo pronto, aí vão para Portugal ou para outros lugares por ali, entendeu? Para poder estudar, para poder ganhar dinheiro, trabalhar, porque, igual eu falei, a realidade ali do país, é aquilo que eu falei para vocês, é muito esmagadora, né? Então é isso. Então tem essa parte também, porque tem que ficar. Alguém tem que ficar, né, para poder ter essa continuidade, para que eles possam aumentar o trabalho, ver outros lugares, enfim, né, e aquele lugar sobreviver, né. Então tem isso, né, e assim, eu vi, isso, sabe, gente, o amor de Deus ali, como que eles amam aquelas vidas, como que eles se dedicam àquelas vidas de forma assim, não tem cansaço, parece, sabe, tipo assim, o negócio é de Deus mesmo, né. E daí fica aquele questionamento para mim também, para nós, né? O quanto nós somos gratos pelo aquilo que nós já temos. Não é verdade? De acesso ao evangelho, de estrutura, de possibilidades, né? Será que a gente é grato o suficiente de tudo isso que a gente tem que lá eles não têm? Né? Pode passar, pastor. Ai, meu Deus, vai, já vou encerrar, irmãos. Vai lá. Vou encerrar. A Cis falou que eu já passei faz tempo. Então vamos tentar ir mais rápido. Nem vou ficar lendo aqui. Vamos só no coisa lá. Aí evangelismo. Foi um dia que a gente aproveitou, um dia que nós estávamos de folga, que eu não ia já tinha dado a aula, e daí essa turma de meninos apareceram lá em frente, em frente à casa do pastor Eliúde com a irmã Sandra, essa praia aí, esse marzão. E daí a irmã Sandra e a irmã Berenice, a senhora está disposta a fazer evangelismo? Mas é claro, minha filha. Outra vez pegamos a Bíblia, pegamos o bastidor, atravessamos a rua e fomos, né? O pastor Eliúde foi junto, claro, porque só tinha homens ali. O pastor Eliúde entrou com a palavra, o evangelismo, a gente convidou eles para pegar carona com o pastor Eliúde na boleia, né, do carro dele, tanto para ir nos cultos, como para fazer, se eles quisessem fazer o treinamento com bordados. Falamos que tinha outros meninos, outros adolescentes e tal e tudo. E ficamos ali um tempo trabalhando com eles, ou seja, né, quando descansa, carrega pedra. Vocês sabem, né, gente? O serviço de Deus não tem, né? É uma vida totalmente consagrada a servir, a amar. Não tem, sabe, assim? E é isso, pode passar, assim. Né? Aqui conhecendo a história, né, de São Tomé, porque fui passear também, né, gente? Né? A irmã Sandra fez questão, porque ela falou até eu vou aproveitar, irmã Berenice, que eu não saio, eu não passei. Então, tendo alguém aqui é um motivo. E eu fui em museus lá, conheci a história, visitei lá, gente, todo lugar que você vai, você acaba numa praia, né? Essa é a parte boa de lá, assim, igual eu falo, até nisso o contraste é muito marcante, né? Porque, tipo assim, essa pobreza, essa dificuldade que a gente vê, mas o lugar é lindo. É cada praia que você fala, gente do céu, e como que tem alguém que acha que Deus não existe? Porque, assim, os lugares declaram, Deus existe. Não tem como, sabe? Assim, é tudo muito lindo, sabe? E dentre os passeios nas praias, eu fui visitar 2 museus que a irmã Sandra me levou. E um que me marcou muito, que é esse daí que está aí, inclusive, é o Museu do Café. Fica no Monte Café. Que eu coloquei, até o Assis deixou ali para mim, para inglês ver. Sabe aquela expressão que a gente fala? Para inglês ver? Né? Igual o Assis falou que nós escondemos gato, aquelas coisas lá em casa para os ingleses. É verdade, nasceu aí em São Tomé, gente. Porque, só que, como diz pra gente, a gente aqui é engraçado até, né? Porque a gente não, agora que eu sei a origem, eu fiquei muito triste.
No dia lá eu fiquei assim, desolada, na verdade. Ah, meu Deus, me acorde que o negócio é feio. O que acontece? Os portugueses chegaram lá e já foram logo escravizando os são-tomenses lá. E, tipo assim, nos dois museus tem muita coisa da guerra, da revolução que eles causaram, muita morte, enfim, muita coisa feia mesmo, né? Aquelas coisas de tortura, enfim. Mas nesse aqui, especificamente, do café, que foi onde eu conheci essa expressão aqui, a moça estava contando pra gente, aquela mocinha simpática lá, que fez um tour com a gente lá, contando que o que aconteceu? Como eles escravizaram os são-tomenses, e depois que teve a Revolução, eles não queriam mais trabalhar para os portugueses, porque os portugueses falavam que seriam contratados, mas eles sabiam que não era verdade, era mentira. Que tinha, tipo assim, um contrato para tudo eles pagavam, a comida, a estadia, a roupa, que era uma muda, sei lá, de quanto em quanto tempo, de roupa, e daí, no final das contas, eles acabavam devendo para o patrão. Então, era, assim, um tipo de escravidão, porque você estava sempre em débito com o patrão, entendeu? E daí, só que os são-tomenses não queriam mais, então eles pegavam gente de Cabo Verde, de Luanda, de outros países ali em volta, os são-tomenses não queriam, mas para trabalhar lá no Monte de Café. E daí os ingleses queriam comprar, porque lá eles produzem café, cacau, chocolate, é o segundo melhor, depois da Suíça, parece que perde só a irmã Sandra falou. Cana, banana. E naquela época lá logo no começo, os ingleses queriam comprar o café de lá, o café é uma delícia. Só que eles não queriam que fosse fruto de escravidão, não queriam que tivesse trabalho escravo envolvido. E daí o que os donos do engenho, o pessoal, os ricos lá do lugar dos cafeicultores faziam? Eles, gente, tem construção lá maravilhosa, que era, sabe o quê? Hospital, escola, tudo, mas para inglês ver. Nunca nenhuma criança, nenhum funcionário foi atendido naqueles lugares, entendeu? Só porque era só aquelas estruturas lá, aquelas casas, aqueles lugares eram só para os ingleses verem. Então é dali que vem essa expressão triste. Agora eu sei de onde que vem para inglês ver, é dali, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser isso, né? Se vai chegar lá, quando vai chegar, como é que vai ser isso. Então, que Deus sustente a igreja, né? E por fim, chega de falatório, né? Amizade, né? Que Deus permitiu que eu cultivasse com a irmã Sandra, com a família dela, mas lógico, especificamente com ela, a gente... e era tão engraçado que a gente ia nos lugares, assim, no supermercado, comprar as coisas e tal. E o pessoal já falava, irmã Sandra, é sua irmã, né? E a irmã Sandra é a irmã em Cristo. Não é sua irmã. Porque a gente já estava assim, até parecido, a gente já estava ficando até parecido. De tanto assim que a gente ficou junto e orou e conversou, foi assim, gente, é uma amiga assim para a vida, assim, é uma coisa de Deus mesmo, um presente, né? E essa família aqui, a moça é a Lindeci, né? O filho dela, o Guilherme, e gente, deu branco, já que eu lembro o nome da pequenininha, esqueci, muita coisa na minha cabeça. E eu conheci eles naquele dia que foi um alarme, que era o dia para eu vir embora e não deu certo. Lembra que a viagem era para mim chegar na madrugada de sábado, cheguei na madrugada de domingo, né? Que eles mudaram, né? Nesse dia que a gente teve que ir lá para ter certeza, que até o Geber falou, vai ver lá se é realmente, porque não quer ninguém ficando para trás, né? E a gente foi, chegamos lá, eles falaram, nossa amiga está aqui, se ela for, você vai com ela. Eu falei, amém, Jesus, vamos embora. E daí estava ela com a esposa, a família e tudo. E eles já nos apresentaram e tal e tudo, e ela falou, não, pode ficar tranquilo, no que a gente puder ajudar, a gente acompanha e tudo. Irmãos,